Olá, amigos do canal Legado da Fiel. Olha, eu Rui novamente aqui hoje para passar um episódio para vocês um pouco diferente de tudo aquilo que eu já passei, de tudo aquilo que eu já falei. Falo muito sobre a história, falo muito sobre o surgimento, sobre as batalhas, sobre a ideia inicial, sobre tudo que o Corinthians significa para nós, né? Para a sua fiel torcida. Antes de entrar nesse episódio, antes de falar um pouquinho sobre a minha experiência em relação ao Corinthians, que possivelmente seja experiência sua também, por coincidências, por diferenças, né? Por muita semelhança, por muita coisa que nós passamos durante todo esse período em que eu me identifico como torcedor do Corinthians, né? Então, antes de mais nada, eu gostaria muito que você, fazer um convite para você, vá lá no canal Legado da Fiel. Se você não for inscrito, por favor, que você se inscreva lá, que você ative o sininho, que você compartilhe. E também, comente com a gente, né? Nos faça perguntas, nos faça umas indagações, que é importante que você interaja conosco também, tá bom? Então é o seguinte, gente, eu sou paulistano, nasci na cidade de São Paulo, no dia 1 de junho de 1959, vou completar 65 anos daqui uns meses, né? Mas os meus pais não. Meu pai era gaúcho, veio lá do Rio Grande do Sul, e já tinha sua cultura de torcer para o Internacional, em Porto Alegre, Esporte Clube Internacional. E minha mãe veio da Borda da Mata, ali perto de Juiz de Fora, indo pelo Rio de Janeiro, naquela região de Minas, onde tem muita influência do Rio de Janeiro. E minha mãe tinha uma certa simpatia pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Os dois chegaram aqui, se conheceram, trabalharam, arrumaram seus empregos. Nasceu o Rui. Até então eles já tinham se entregue ou praticamente entendido o que era o corintianismo, que nessa época nem se falava isso ainda. Através da sua influência, através daquilo que eu fui vendo e vivendo, que eu vou contar através desse episódio, eu vou tentar passar para vocês, elucidar o que é o Corinthians para mim e o que é o Corinthians para você. Tá bom? Espero que eu acerte muita coisa aí, tá bom, gente? Mas a minha infância foi uma infância muito simples. As ruas geralmente eram todas de terra. A nossa grande interação era os coleguinhas para brincar de jogos de botão. Então aqueles jogos de madeira que atavam com preguinho para você jogar as moedas e tinha um bolso e ia jogando. Ou então jogar bola na rua, nos campinhos de várzea, que naquela época era muito comum. Cada esquina tinha um campinho, você jogava com bola de meia, jogava com bola de borracha. Às vezes você adaptava, jogava com cabeça de boneca. Nossa, sabe, era realmente um mundo completamente diferente que nós temos hoje. Mas realmente é uma coisa que me faz uma lembrança muito importante na minha vida. Tem um significado muito grande naquilo que eu aprendi, naquilo que eu sei, naquilo que eu gosto, naquilo que eu me defini. Então é isso, eu acho que a gente nunca deve esquecer as nossas raízes e porque nós estamos aqui. E o Corinthians tem tudo a ver comigo, tudo a ver com isso. Até porque na época que eu nasci, na época que eu era garoto, o destaque não era o Corinthians. O Corinthians era o destaque negativo. O Corinthians era aquele time que não ganhava títulos. O Corinthians era aquele time que ganhava um clássico, mas perdia para os times pequenos. O Corinthians era aquele time que remava e não conseguia ganhar um campeonato. Então realmente era uma dificuldade imensa, aquela coisa de você começar a ser perseguido, entre aspas, pelos seus coleguinhas. Vocês não ganham o campeonato, vocês estão na fila, vocês vão fazer 10 anos, 15 anos, 20 anos sem ganhar o campeonato. Até porque no período que eu era pequeno, o grande destaque era o Santos de Pelé, o Santos que já tinha parado lá o Coutinho, mas que já vinha Toninho, vinha Edu, vinha Negreiros, vinha Clodoaldo, né, vinha Djalma Dias, tinha parado o Mauro Ramos de Oliveira, mas tinha vindo o Ramos Delgado, Carlos Roberto Torres, Rildo, realmente Gilmar ainda jogando no gol, depois veio o Cláudio. Então realmente era um time praticamente imbatível. Tínhamos academia com o Valdemar Filme, com o Valdir Joaquim de Moraes no gol, com o Ademar Pantera, com o Tupanzinho, com o Chinesinho, com o Artime, com o Djalma Santos, com tantos jogadores, realmente, com o Ademir da Guia, com o Dudu, jogadores que tiveram muita importância e que realmente marcaram um período, uma época muito boa no futebol paulista, no futebol brasileiro também. E o São Paulo, depois que eles trouxeram o Zezinho em 57 para São Paulo, também começou a crescer muito, que ele começa a sair da fila em 1970, já tinha Gerson, já tinha Pedro Rocha, já tinha Forlan, já tinha Arlindo, já tinha Jurandir, já tinha o Gilberto Sorriso, Forlan, lateral direito, Paraná, Toninho Guerreiro, que era o Toninho dos Santos, que é o único jogador pentacampeão paulista em São Paulo.
né? Conseguindo 5 títulos, 67, 68 e 69 pelo Santos, 70 e 71 pelo São Paulo. Então estava muito difícil. Até a portuguesa dava muito trabalho pra gente, o Juventus dava muito trabalho para nós. Então a minha infância, ela foi marcada por isso. Por essa dificuldade, pela sede, pelo anseio de ver o time ganhar e não conseguir. E realmente isso tinha uma importância muito grande no nosso comportamento na escola, né? A gente ia para a escola com aquela apreensão, às vezes preocupado mais com o jogo do Corinthians do que propriamente com a aula. Faltava nas aulas para esses jogos do Corinthians, né? Realmente eu acho que o Corinthians ele teve uma influência muito grande, né? Naquilo que eu sou, naquilo que eu penso. E muitas vezes eu deixei de fazer coisas melhores na minha vida por causa do Corinthians. O Corinthians realmente ele foi meu companheiro, ele foi meu cúmplice em muitas coisas, né? Em muitas coisas que eu passei na minha vida. Aí você vai crescendo, né? A sua infância vai passando, vem sua adolescência, e as coisas ficaram muito mais evidentes, muito mais claras em relação ao seu comportamento em relação ao time. Aquela longa fila, aquela sede, né, de conquista, a torcida crescendo cada vez mais, aquela agonia cada vez mais crescendo, mas ao mesmo tempo a paixão. Eu nunca vi um movimento tão grande de paixão como do torcedor para um time de futebol como o corintiano. Eu não estou aqui menosprezando as outras torcidas, que também tem seu grau de paixão, tem seu envolvimento, mas o corintiano ele é completamente diferente. O corintiano ele não carrega o time apenas na boca, apenas no pensamento, ele carrega na alma, no coração. Ele deixa a coisa muito bem cravada dentro de si e que realmente é difícil até de você explicar. Muitos filósofos já falaram sobre o que é a filosofia Corinthians. Muitos sociólogos tentaram identificar o que é o Corinthians para a sociedade, sabe? Cientistas e pessoas realmente que têm uma participação muito grande no envolvimento social, né? No comportamento social. Sempre debater o que é o Corinthians, o que é esse fenômeno, o que significa o Corinthians. E na minha adolescência isso ficou muito mais claro, quando realmente a gente começava a fazer coisas impossíveis para ver o Corinthians jogar, como eu contei em um certo episódio em que eu fui para o Maracanã contra a vontade dos meus pais, mais a vontade do meu pai mesmo. Isso gerou uma crise muito grande na minha família, e eu fui responsável por isso, por ter desobedecido meu pai e ter ido para o Maracanã. Naquela série de invasão do Maracanã de 1976, para ser mais exato, no dia 5 de dezembro, e fiz. Não me arrependi, lamentei apenas o estrago que eu causei, né, momentâneo naquele momento ali, naquela situação, mas o Corinthians estava, naquele momento, infelizmente, né, uma relação de família, o Corinthians estava em primeiro lugar para mim. Então eu fui, e numa demonstração muito clara de amor que eu tenho, sabe, de empurrar, sabe, de sentir na minha pele, em cada poro que eu tenho, o que significa o Corinthians. Então, desde a minha primeira camisa, eu lembro quando eu comprei minha primeira camisa pela primeira vez, eu tinha 13 anos de idade, na Rua Xavier em Toledo, tinha uma loja chamada antiga, né, tá fechada, Esportes Boa, já não existe mais. Eu comprei minha primeira camisa branca, em que o escudo era parecido com esse aqui, gente. Aquele escudo, esse escudo aqui, ó, ele é de 1929 e ele dura mais ou menos até 1979, quando ele passa a ser esse aqui, um pouquinho mais estilizado, com outro design, um pouco mais moderno, mas eu gosto mais desse intermediário que eu estou usando aqui, esse escudo intermediário, bordado na camisa, sem bordas, sem nada. Então o corintiano ele é muito tradicional, o corintiano é muito original. O corintiano não aceita determinadas fantasias que não sejam aquelas que ele viveu, aquelas que ele criou. Então o corintiano defende o Corinthians como se fosse um guardião, como se fosse um soldado romano, como se fosse um pretoriano. Defende o Corinthians com unhas e dentes, porque se tem uma coisa que o corintiano nunca fez foi trair o seu time. Essa química, sabe, esse simbolismo, né? Ela tem tudo a ver da relação torcedor, time de futebol, torcedor. Então o Corinthians realmente ele foi voltando ao cenário novamente das conquistas, ele consegue enfim sair do seu incômodo jejum, que para mim foi uma libertação,
Eu imaginava, eu sonhava o dia que o Corinthians fosse campeão, para que eu pudesse ver. Eu queria estar vivo para ver. Eu só consegui ver isso com 18 anos de idade, no dia 13 de outubro de 1977. Já tinha feito 18 anos. Então, realmente, foi um período muito longo. Eu comecei a acompanhar o Corinthians praticamente com 5, 6 anos de idade. Com 7 anos de idade, já estava no estádio pela primeira vez com meu pai, no Parque São Jorge, para ver o Rivelino jogar sem bigode, para ver Dino Sani, para ver Nair, para ver Gilson Porto, para ver naquela época Galhardo, Clóvis, Maciel, o goleiro Marcial e tantos outros jogadores, Valdo Cunha, Jair Marinho. Nossa, realmente foi muito bom esse período. Sabe, eu cresci praticamente entendendo que o Corinthians era mais importante que uma vitória, que o Corinthians era mais importante que um título, que o Corinthians era mais... Era o nosso norte, era o nosso sentido, era o nosso oxigênio, era o que nós respirávamos, era o que nós comíamos e do qual nos alimentava. Então é isso. O Corinthians realmente ele teve essa coisa na nossa vida e continua sendo assim até hoje, mesmo nos momentos de maiores dificuldades, mesmo nos momentos de crises eternas que o Corinthians já teve, que nós acompanhamos. A gente nunca deixou de ser corintiano. Nós nunca ficamos com raiva do Corinthians. A gente nunca odiou o Corinthians. Sabe? Eu posso ter ficado triste, eu posso ter ficado chateado, eu nunca vaiei meu time, eu nunca vaiei um jogador do Corinthians, porque a partir do momento que ele vestiu essa camisa, ele está nos representando. Ele pode até não ter a capacidade para usar essa camisa, mas enquanto ele estiver usando, nós vamos respeitar, nós vamos apoiá-lo. Esse é o sentimento que o corintiano tem em comum e de diferente de outros torcedores em relação aos times. O corintiano, ele realmente envolve, ele se envolve, sabe? Ele se embrenha, ele se ramifica. Dificilmente você vai encontrar uma razão pelo qual você vai ver um corintiano e falar: esse cara é um cara diferente, esse é um torcedor diferente. Principalmente os mais antigos. Não estou aqui menosprezando os mais novos, não é isso não, também tem o mesmo sentimento. A gente torce para que eles realmente tenham o mesmo envolvimento que a gente, que tenham o mesmo engajamento que nós tivemos atrás. Mas morreremos corintianos, essa é a nossa sina. Então, mudando um pouquinho o assunto e indo mais para frente, a gente vai ver que o Corinthians realmente é muito importante para todo mundo, inclusive para aqueles que não são corintianos. E continuando falando sobre essa metamorfose corintiana, digamos assim, né? O que seria o mundo sem o Corinthians, né? Para nós aqui, nós corintianos, nós somos praticamente aí 35 milhões de torcedores desse país, no mundo todo. Olha os movimentos que nós já fizemos, né? Movimentos de classe. Nós conseguimos montar uma democracia, né? Nós criamos uma religião, o corintianismo, a democracia corintiana. Nós conseguimos invasões em territórios que não eram nossos, sempre realmente por um amor muito grande, pela fé, de saber que nós estávamos lá. Eles tinham que nos ver dentro, do outro lado da cerca, do outro lado do alambrado, gritando por eles, torcendo por eles, vibrando por eles. Esse é o corintiano. Acho que é por isso que ele é tão combatido, né? Porque realmente eu sinto que o corintiano incomoda um pouco as outras torcidas, incomoda uma grande parte da imprensa, que não é muito favorável a coisas estar bem. As pessoas realmente, as notícias, os índices de audiência, os comentários, eles são muito mais contundentes quando o Corinthians não está bem. Então dependem até dos nossos fracassos. Então olha a importância do Corinthians, até nisso nós somos importantes. Até quando nós não estamos bem, nós somos importantes. Até quando nós não estamos bem, nós damos audiência. Então o corintiano realmente é diferenciado por tudo aquilo que ele passou, por tudo aquilo que ele vive, por tudo aquilo que ele exala, né? Ele exala amor, ele exala fidelidade, ele exala companheirismo, ele exala gratidão por ter surgido um time desse no mundo. Muito grato àquele inglês que nasceu em Londres no dia 1 de julho de 1859, chamado Harry Albert Malley Shipstone, que deu nome para um time inglês de Corinthians Futebol Clube, que depois futuramente se uniu ao Casuals e virou Corinthians Casuals, que jogou conosco aqui em 88 e em 2015. Então é isso. O Corinthians realmente ele atravessa fronteiras, ele ultrapassa crises.
ele é um estado de espírito, ele determina como o cara vai dormir, ele vai determinar como o cara vai acordar. E isso realmente tem uma importância muito grande numa sociedade como a nossa, que tem poucas opções de lazer, que tem poucas opções no qual ela pode se entregar, e o Corinthians continua sendo isso. Ele continua sendo o nosso porto seguro, ele continua sendo a nossa Meca, ele é onde nós buscamos a nossa fé, ele é onde nós dedicamos o nosso amor, ele é onde nós entregamos de corpo e alma o nosso sentimento em relação a um time de futebol, que não dura apenas 90 minutos, que não dura apenas um título, uma conquista de um campeonato, mas que ela acorda, que ela vive, ela almoça, ela toma o café da manhã, ela almoça, ela janta, ela toma um banho junto com a gente. Ela passa por reuniões, ela passa por alegrias e tristezas, o Corinthians está sempre com a gente. Não tem como desassociar a nossa vida ao Corinthians. Mesmo nos momentos de maior dificuldade nossa, seja lá ele qual for, familiar, no emprego, com os amigos, com doença, o Corinthians é um conforto para o corintiano. O Corinthians é a ilha para o corintiano, é onde ele vai se refugiar, é onde ele vai ter a sua fortaleza, é onde ele vai poder realmente se refazer e começar tudo de novo. O corintiano nunca se cansa de recomeçar, nunca. E vou repetir, é por isso que nós temos aquela bandeira, vejam, 2 remos. Os remos para remar contra a correnteza, remar contra a maré. Nós temos aquela âncora que é a nossa esperança. Nós temos uma bandeira do nosso estado, que significa que nós nascemos aqui, mas ela está aberta para todos os povos e todos os lugares do mundo. O Corinthians é o Corinthians porque ele é o Corinthians, por si só. Um nome diferente, uma linguagem diferente, um governo diferente, uma cultura diferente, um esporte diferente, onde nem sempre vencer é o mais importante. Porque o torcer para nós e saber que você existe, Corinthians, isso sim é mais importante. Então eu queria dar esse depoimento para vocês hoje, falar um pouco diferente. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam refletir sobre a história de vocês também em relação ao Corinthians e que realmente eu tenha colocado um pouquinho mais dentro de você essa alma corintiana, o que representa o Corinthians para o seu povo. Aquele povo que realmente se levantou, se uniu em volta de um time de futebol, em volta de uma classe social, que foi se expandindo, foi crescendo e hoje ela tem todas as camadas da sociedade. Hoje o Corinthians está desde o mais pobre até o mais rico. O Corinthians realmente é o povo, é o time do povo, ele nasceu do povo, do seio do povo. E hoje o lugar dele nunca vai sair. Então é isso. Você vai no nosso canal lá, Legado da Fiel, se inscreva lá, veja os outros episódios que nós temos, que vocês possam curtir e compartilhar com seus amigos. Um abraço a todos e eternamente, vai Corinthians! Vamos, meu timão, para de lutar.